Esse vídeo aqui é um pouco diferente dos vídeos que você tem acostumado ver eu postar aqui. E talvez você vai ouvir pouco sobre o que eu vou dizer aqui agora, principalmente em algumas igrejas. Jesus, Deus, ele não prometeu te tornar uma pessoa rica. Quando o jovem rico, ele teve com Jesus e queria seguir Jesus, Jesus disse que era para ele vender todos os bens dele. Mas o coração daquele jovem estava preso à riqueza. E aquele jovem ficou triste, foi embora e desistiu de seguir Jesus. A igreja primitiva, as pessoas que tinham posses, tinham bens, vendiam seus bens e colocavam aos pés dos apóstolos para suprir as necessidades daquelas pessoas que passavam necessidades. Ninguém entre eles na igreja primitiva passavam necessidade, porque um ajudava o outro. Aquele que tinha ajudava aquele que não tinha. No Antigo Testamento, o dízimo ele era mantimento, que era usado para os levitas e para os órfãos e as viúvas, para que eles não passassem necessidade. Então, meu querido, minha querida, esse era o verdadeiro ensinamento que Jesus ele veio nos ensinar. Tanto que em uma passagem Jesus fala que aquele que tem 2 túnicas, dá uma túnica para aquele que não tem. E se nós lermos mais a Bíblia, nós vamos ver que Jesus, ele fala que naquele dia, quando todos estiverem diante de Deus, muitos vão chegar perto dele e vão dizer: eu expulsei demônio no seu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo no seu nome. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas vai ter uns que ele vai chamar para perto e vai reconhecer. E são aqueles que ele diz: quando eu tive fome, tu me deste de comer. Quando eu tive sede, tu me deste de beber. Quando eu senti frio, tu me vestiste. E essas pessoas vão me perguntar: Senhor, mas quando nós fizemos isso? Ele vai dizer: toda vez que fizeste isso a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Então o reino de Deus é muito mais do que levar a palavra de Deus, é muito mais que expulsar demônio, é muito mais que muitas coisas que a gente vê por aí. O reino de Deus é também suprir a necessidade daqueles que precisam. E olha só mais o que eu vou falar aqui. Talvez você não vai ouvir ninguém falar. Ou talvez você vai ouvir algumas pessoas falarem sobre isso. O que eu vou dizer para você aqui agora. Muitas pessoas dizem que Deus é injusto. Mas Deus não é injusto. Muitas pessoas falam assim: existe muitas pessoas que são ricas, outros que são pobres, passam necessidade. Não. Nós temos o livre-arbítrio. Essas pessoas que têm condição são para suprir a necessidade daqueles que não têm. Então não é Deus que é injusto. Injusto é o ser humano. Injusto é o ser humano que não compartilha aquilo que tem. E outra coisa mais que eu quero dizer aqui neste vídeo. O que diz a palavra de Deus, que Jesus disse, que nós não devemos acumular tesouros aqui na terra, mas que nós devemos acumular sim tesouros nos céus. Esse é o verdadeiro significado do reino de Deus. É praticar o amor, a justiça. Tome posse dessa palavra, meu querido. Fique na paz e que ela sirva de reflexão e que Deus te abençoe.